dor de garganta já foi embora. Eu estou um pouco rouco, mas, né? Mas assim, e não tive febre também hoje, graças a Deus. Mas eu falei, Moleque, está preparado? Ontem eu falei, pastor Delson, pediu socorro para o Doni, eles foram lá para Jarilu. O pessoal corre aí, que a coisa aqui não está muito legal. Mas Deus, Ele é maravilhoso, ter levantado esses irmãos e irmãs valorosos para nos ajudar na obra, amém? O Alex vai fazer a palavra do Senhor, peço para você prestar atenção na palavra. Não se distrai com barulho aqui fora, num movimento, não, preste atenção, Deus vai falar contigo agora. Palavra com o Senhor Alex. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus, né? Mais um dia estamos aqui na casa do Senhor para adorar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor, né? E que Deus possa abençoar cada um que se dispôs a sair da sua casa nesse momento, estar aqui, né? E é motivo assim de grande alegria, segunda vez que eu estou pregando aqui nessa igreja, né? E quem já me conhecia? Quem não me conhecia, meu nome é Alex, marido da Dona Neida. Aqui, ó. Tá vendo aquela moreninha lá bonitinha? Minha esposa. Ah. Glória a Deus, né? Amém. E vamos à palavra de Deus, sem mais delongas. Fazer igual o nosso querido pastor Deus, prometo ser breve. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 6, do verso 9 e diante. Não tem ninguém lá, não. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Maravilhoso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, agora eu te peço, Senhor, meu Deus, que faça mais ainda presente no meio do seu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, venha fazer aquilo, Senhor, para que ela foi ordenada, em nome de Jesus. Pai, seja conosco, abençoa, Senhor, a cada um que aqui está, e eu te glorifico desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui está ensinando a orar, né, irmãos? E eu tem um tempo que eu estava para trazer essa, não vou dizer uma pregação, mas uma reflexão aqui para esta igreja, e quis Deus que fosse hoje, amém? Estamos aqui poucas pessoas, glória a Deus, mas eu já ouvi muitos pregadores dizer assim: a palavra, quem tem que ouvir é quem está no lugar, quem não veio, perdeu. Amém? Glória a Deus. E o que me chama a atenção nessa oração, eu estava meditando nela, e é o versículo 12 que diz assim: ó, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre perdão, né? O que significa perdão? Perdão é remissão vamos falar no âmbito humano, no âmbito pessoal. A remissão de uma pena ou ofensa ou dívida, uma desculpa. Significa a ação de perdoar, isso é, aceitar ou pedir desculpas, redimir-se em relação a algo de errado ou que nos incomoda. Ou seja, perdão a gente tem que pedir e não exigir que peçam para nós. Amém? Perdão é para se pedir e não para exigir que seja pedido. Amém? Glória a Deus. Na Bíblia, o perdão é a ação de desculpar alguém por um erro ou ofensa, de não condenar a pessoa. É um atributo divino que envolve
união do arrependimento e do sacrifício. Envolve a união do arrependimento e do sacrifício. Amém? E a Bíblia fala do perdão de duas formas: o perdão de Deus pelo pecado dos homens e o perdão humano como condição de ser perdoado. Ou seja, temos que perdoar para ser perdoado. Amém? Glória a Deus. Colossenses 3,13 diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, assim como Cristo perdoou, nós devemos também perdoar. Amém? Glória a Deus. E ele diz aqui, suportando-vos uns aos outros. Ou seja, em Marcos 9,19, Jesus chegou em um certo lugar e tinha ali uma reunião com seus discípulos e tinha um pai com um filho que estava endemoniado e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E quando Jesus chegou ali, aquele homem correu para Jesus e falou assim para ele: Senhor, tira o demônio do meu filho, porque os seus discípulos não puderam fazer isso. Aí Jesus falou assim para ele: ó geração incrédula, até quando estarei eu com vocês? Até quando terei que suportá-los? Jesus disse isso para aquelas pessoas que estavam ali, porque ninguém conseguia expulsar aquele demônio. E ele falou assim: que geração incrédula, até quando estarei eu com vós? Até quando eu terei que suportá-los? Amém? E nós, irmãos, nós temos que agir hoje, nos nossos dias de hoje, temos que agir como Jesus, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, porque perdão é divino. Amém? E suportando e perdoando sempre, não é uma vez ou outra, não. Tipo, eu perdoo agora, amanhã eu já não perdoo mais. Não, sempre, temos que perdoar sempre. Amém? Mateus 6,14 diz assim, pois se perdoarem a ofensa uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Isso me remete à pregação do Doni aqui, quarta-feira passada, que ele estava pregando sobre o inferno. Ele até comentou assim: vocês saem das suas casas para vir até aqui, para ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que aumente a sua fé, o seu espírito, que faça você ficar mais alegre, e eu vim falar do inferno, Irmãos, João 6,60, ele diz assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Ou seja, ele estava ali falando com os seus discípulos a respeito de ser o pão da vida, que o povo só estava ali naquele momento porque comeram o pão, que ele fez a multiplicação dos pães, aí passaram para o outro lado esqueci o nome do mar, e passaram para o outro lado, e aí Jesus começou a pregar ali, e ele começou a exortar as pessoas, e aí eles falaram: dura é essa palavra, ou seja, a palavra de Deus. E ele só falou isso porque o povo estava murmurando muito, E se vocês quiserem ver um pouquinho mais, João capítulo 6, versículo 25 em diante vai falar isso, Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a palavra de Deus, ela não só nos alegra, porque a mesma palavra que nos conforta é aquela palavra que nos confronta. E muitas vezes nós só gostamos da palavra que conforta, Muitas vezes nós queremos sair das nossas casas, chegar aqui na igreja e ouvir: Deus é contigo, minha filha, força, está passando luta, glória a Deus, você vai vencer,
né? A gente só quer ouvir, não, irmão, você não tem dinheiro hoje, mas Deus está mandando lá um abençoado com 10 milhões na sua casa, você vai ser próspero, você vai ser rico, vai ser, né? A gente só quer ouvir isso, mas a palavra de Deus também nos confronta. A palavra de Deus nos confronta. Ou seja, nós não podemos ouvir só flores. A rosa é linda, mas no caule dela tem espinhos, né? Glória a Deus. Mateus 10:34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então a palavra de Deus não são só flores. Ela também nos confronta. Porque Jesus mesmo disse que ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer a espada. Amém? Voltando aqui à condição de perdão, irmãos, muitas vezes nós dizemos assim, né? Eu já perdoei fulano, eu já perdoei ciclano, já perdoei uma, já perdoei duas, já perdoei 3 vezes, né? E agora meu coração está em paz. Já perdoei mesmo. Se quiser aceitar, aceita. Se não quiser também, para mim não interessa, porque a minha parte eu fiz. Eu já perdoei até mais de 5 vezes, já perdoei 6. Mas olha o que Jesus diz aqui, ó. Mateus 18, 21 e 22. Diz assim, ó. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Aí Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, nós temos que perdoar infinitamente. Ou, enquanto ainda estivermos vivos, nós podemos perdoar, né? Depois, vamos ter que conversar com o nosso pai lá em cima e falar assim: eu tive oportunidade e não quis, né? E agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês nesta noite. Quem de nós todos que estamos aqui é bom, é tão bom a ponto de perdoar alguém, de poder perdoar alguém? Quem de nós? Porque eu creio, irmão, se não for Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos perdoar verdadeiramente. Nós até podemos falar, eu perdoo, mas sem Deus, sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguimos, né? Por vontade própria, nós mesmos, sozinhos, sem chance. Não tem como você perdoar se você não tiver com Deus no seu coração. Amém? E sabe por quê, irmãos? Porque nós, seres humanos, nós somos orgulhosos, muito orgulhosos. Ou seja, a gente vai falar com uma pessoa, você fala assim: eu nunca que vou chegar para essa pessoa, eu vou me humilhar para ela. Por quê? Por causa do orgulho, né? Mas assim, eu vi uma pessoa falar num videozinho, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, e que Ele nos batiza com o Espírito Santo, e através dessa comunhão que nós temos com Deus e o Espírito Santo nas nossas vidas, aí se transforma numa intervenção divina dentro da gente, e a gente consegue liberar perdão. Ou pedir, que eu acho que é mais difícil a gente pedir perdão do que liberar perdão para alguém. Porque você está lá de boa, a pessoa chega, me perdoa, você fala, beleza, perdoa, né? Agora você chegar para uma pessoa e falar para ela: olha, eu errei contigo, eu te peço perdão. É difícil, né? Se não for Deus, se não for Jesus nas nossas vidas, se não for o Espírito Santo, a gente não vai conseguir. Mas como eu disse no começo, né? Perdão não é para se pedir, perdão é para ser pedido. Amém? Ou perdão não se dá, perdão a gente se dá e não se cobra de alguém. Amém? Lucas 17, Lucas 17:3, parte B, diz assim, ó: e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia,
e este 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. E Jesus aqui ensina nós de novo como perdoar, né? Se ele pecar contra você 7 vezes por dia, e voltar 7 vezes por dia e falar: eu estou arrependido, ele diz para nós: perdoa. E com Pedro ele falou assim, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7. Aqui ele já vai um pouquinho além. Então, se for 7 vezes no dia, eu tentei arredondar uma coisa dele. Ele diz assim, ó: 7 vezes no dia você tem que perdoar as 7 vezes. Se cada vez é 70 vezes 7, então no dia você vai ter que perdoar 3.430 vezes. No dia, né? Você já pensou quanto perdão, irmão, você tem que liberar? Em um dia, 3.430 vezes por dia. Isso dá 3.600 segundos, tem um dia, não é? Não, tem 1 hora. 3.600 segundos tem 1 hora, né? Ou seja, a cada segundo você tem que perdoar uma vez para dar os 300 e só um tempinho ainda para você perdoar mais. Amém? Ai, Deus. É muito difícil a gente ser cristão, né, irmão? É muito difícil. Fala a verdade. Mas é compensador também, né? Porque Jesus diz assim, ó: quem for fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Amém? Eu vi só fazendo uma adendo aqui, eu vi um videozinho no YouTube esses dias. Não sei se foi no YouTube, no Facebook. Tinha um rapaz que ele sentado numa cadeira conversando, e falou assim para umas pessoas que estavam lá: ser cristão é muito difícil. Você tem que fazer tudo direito. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que você não pode pensar em traição, você não pode nem pensar, você tem que fazer tudo direito. E ainda você não tem certeza se vai para o céu. Foi isso que ele disse. Porque se no final de tudo você errar em tudo que você fez certinho, né? Foi isso que ele falou. Então ele falou assim: é muito difícil a gente ser cristão. Mas glória a Deus que nós somos, né? Amém? Porque aqui diz que quem for fiel até o fim, né? For fiel até a morte, ganhará a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. Segundo Crônicas 7,14 diz assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nesse texto aqui, nesse pequeno versículo, né, a gente pode ver que Deus, ele fala para nós orar e se humilhar, e assim Ele vai nos perdoar por nós orarmos e nos humilharmos diante da presença de Deus. Amém? Por isso é tão difícil, irmão, a gente pedir perdão para alguém, porque você vai ter que se humilhar no seu modo de entender para aquela pessoa. Você vai ter que chegar para ela e, né, na frente dela falar: eu errei. Isso para muita gente é humilhação. Para muitas pessoas isso é humilhação. Mas eu creio assim que não é questão de o que você vai fazer, mas é quando você vai fazer. Porque fazer, um dia você vai ter que ir lá pedir perdão. Um dia você vai ter que ir. E quanto mais depressa, irmãos, isso acontecer, melhor. Porque senão você vai ficar se remoendo por dentro. É a mesma coisa você pegar um copinho de veneno e você não vai pedir perdão para aquela pessoa. Você vai pegar esse copo de veneno e vai beber e vai ficar pensando assim, ó: aquela pessoa vai morrer, e você tomando veneno. Quem é que morre? Quem toma o veneno ou em quem você está pensando? Então é melhor a gente ir lá e pedir perdão, né? Pede perdão, alivia o coração, põe diante de Deus se não conseguir. Amém? Glória a Deus. Marcos 11:25 diz assim: enquanto estiverdes orando,
perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre manda a gente perdoar. Sempre manda a gente perdoar. Não importa a situação, perdoe. Amém? Glória a Deus. Se Deus, nessa noite eu creio, que Ele deve estar falando com alguém. Libera perdão. Você tem que perdoar. Amém? Você tem que largar essa coisa ruim, essa mágoa, essa coisa que está te fazendo sofrer nesses dias. Glória a Deus. Engraçado, né, irmãos? Eu quero aqui falar uma coisa para os irmãos aqui. Vocês já imaginaram se Deus Ele perdoasse como nós perdoamos? Se Deus perdoasse as pessoas como nós perdoamos as pessoas, como seria? Eu vou chamar o pastor aqui um pouquinho, né, pastor? Já que você está aqui, né? Faz um favorzinho um pouquinho. É o seguinte, eu vou fazer o papel de Deus, o senhor vai pedir perdão, tá? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Me perdoa. Perdoa, mas de hoje em diante você não vai mais na minha cara. Entendeu? Porque tem pessoas que perdoam e falam assim, ó, eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Não precisa olhar na cara mais. Por quê? Porque eu perdoei. Obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Você entendeu, irmãos? Você perdoa e vira as costas e não quer saber da pessoa mais. Imagina só se Deus nos perdoa desse jeito. A gente pede perdão para Deus todo dia. Todo dia, praticamente. Né? Todos os dias. E se Deus, no primeiro perdão que você pedisse a Ele falasse assim: perdoado, vai, não volta mais, não olha mais na minha cara, estaria certo? Então está certo o jeito que a gente perdoa? Não está certo, está errado, né? Está muito errado. Não pode fazer isso. Ah, mas é difícil, né? A pessoa pisou em mim, chutou o meu carro, pisou no meu pé, deu um tapa na minha cara, me chamou de, enfim, sei lá. Mas não pode, não, porque a partir do momento que você se ele pede perdão para Deus, Ele te perdoa. Você volta amanhã, Ele vai te atender. Você volta depois da manhã, Ele não te abandona. Nunca. Deus não abandona a gente. Nunca. E por que a gente tem que perdoar diferente? Por quê? Nós somos mais que Deus? Não, né? Deus é muito maior. E se reúne todos do mundo inteiro, Deus ainda é muito maior. Então por quê que nós liberamos perdão para alguém e não queremos mais olhar na cara dessa pessoa? Né? Glória a Deus. Porque quando a gente perdoa alguém, tudo aquilo que a pessoa fez para a gente tem que ser lançado fora. Quando a gente aceita Jesus, né? Porque é Jesus que nos chama, a gente diz aceita Jesus. Ele diz assim que joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E assim também nós temos que ser. Né? A partir do momento que nós perdoamos, nós temos que jogar tudo aquilo que a pessoa fez no esquecimento, não lembrar mais. Perdoar verdadeiramente, assim como Deus nos perdoa. Porque nós oramos assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? E é assim que nós oramos. Sempre que nós oramos o Pai Nosso, nós oramos dessa maneira. Então nós temos que perdoar verdadeiramente. Não perdoar e virar as costas. Né? Glória a Deus. Irmãos, Jesus, Ele nos deu assim um exemplo muito grande de perdão. Porque Ele foi humilhado,
Fizeram ele carregar uma cruz pesada. Ele foi cuspido, bateram nele, chicoteado, enfim, zombaram, né? E quando ele estava à beira da morte, ele estava sendo crucificado, ele olhou para todas aquelas pessoas que estavam ali embaixo, ali, ofendendo ele, gritando, xingando, batendo, enfim, e ele disse assim, ó, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Ele pediu para Deus perdoar todos aqueles que estavam batendo nele, que estavam, enfim, zombando dele. Eu vou fazer outra pergunta nessa noite. Será que nós seríamos capazes disso? Se alguém pegasse, sei lá, um chicote hoje, não precisava nem ser o chicote igual Jesus apanhou, com aqueles monte de osso na ponta, enfim, não precisa nem ser um desses. Uma cinta, vai, para não doer tanto. Não vamos nem pegar o chicote, vamos pegar uma cinta. Se alguém pegar uma cinta hoje, amarrar você ali e te dar 50 cintadas nas costas e olhar na sua cara e falar assim, perdoa eu que eu errei. Quem? E ele vai falar, Pai, perdoa essa pessoa porque ela não sabe o que ela fez. Está cheio de vergonha nas costas, mas ela não sabe o que fez. Quem ia perdoar? Quem de nós teria essa capacidade? E é isso que Jesus nos ensina nessa noite. Perdoa, não importa o que te faça. Perdoa. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu, assim, falei que ia ser breve, fui breve. Eu queria que vocês refletissem no que eu falei essa noite aqui, no que Deus trouxe no meu coração, quando o pastor me pediu para trazer uma palavra. Eu assim falei, Senhor, eu não, de mim mesmo, eu não vou conseguir levar nada, né? Que o Senhor possa ter misericórdia e eu possa levar uma palavra para que leve os irmãos a refletir. Porque Jesus Cristo, ele vai voltar. Assim como o pastor disse, ele não está voltando. Porque quem está voltando está vindo. Jesus está vindo. Jesus ele vai vir pronto, né, pastor? Não é assim? E ele vai voltar. E se nós ainda tivermos com mágoa de alguém, não tivermos pedido perdão, assim como o Doni pregou, talvez você não tenha chance mais de pedir perdão para alguém. A gente não sabe se ele vai voltar hoje, se ele vai voltar amanhã, ou daqui 30 anos, ou daqui 50, enfim. Pode ser daqui a um minuto, nós não sabemos, né? Então, irmãos, se vocês tiverem a oportunidade e está tocando no seu coração agora, gente, eu tenho que pedir perdão para aquela pessoa, peça. Ou eu tenho que perdoar alguém, perdoa. Porque pode ser tarde amanhã pode ser tarde. Amém? Não guarda isso não, põe para fora, em nome de Jesus. Eu queria só indicar aqui um filme muito bom que eu assisti ontem. Ontem eu assisti. Quem já assistiu aqui a Forja? Então até algumas pessoas. Quem não assistiu, eu peço a vocês que assistam. Chama A Forja. Assistam. E lá vocês vão ter um exemplo muito grande de perdão. Muito grande. É um filme assim que quem gosta de chorar, chora bastante. Eu confesso que eu chorei só um pouquinho, sozinho em casa, né? Não sou louco. Falei, não, minha mulher já assistiu, eu vou assistir sozinho. Se eu tiver que chorar, eu choro aqui agora. Chorei só um pouquinho, graças a Deus. Mas é lindo o filme, gostei muito. Porque todos os filmes que acabam eu assisto, vou até confessar aqui uma pouco, todos os filmes que eu assisto, aí chega no filme e falo para ele assim, eu achei que esse filme seria melhor, né? Nossa, que chato, nossa, que filme bobo. Eu só assim, mas esse filme eu gostei dele, eu só achei que ficou desejado e o pai lá, enfim, não vou dar uma spoiler não, eu achei que o pai devia ter voltado, né? Mas tudo bem. Irmãos, assistam, em nome de Jesus, que é muito bom, vocês vão gostar, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, passo a palavra para o pastor aqui, em nome de Jesus, e Deus abençoe cada um nessa noite. Glória a Deus. Olha a minha cara. Tá bom, tá perdoado.
Ai, irmãos, nossa, esse filme foi o jovem, se não sabe, teve uma noite assim naquela igreja. E lotou aí, nós assistimos aqui, eu assisti aqui, inclusive. Uma bênção, muito legal mesmo, né? Queridos, que a palavra de Deus continue falando. O que me chamou a atenção, nesse último versículo que o irmão Alex leu e o irmão Doni colocou aí, é que, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Só que, irmãos, isso tem que servir para nós com quem está lá fora. Quem está lá fora não tem conhecimento que você tem, que eu tenho. Então nós temos que nos policiar duas vezes. Por quê? Quem está lá fora e ainda não conhece a palavra, não sabe o que faz. Mas eu e você não podemos usar esse argumento. Quem crucificou Jesus, quem chicoteou Jesus, também não sabe quem estava fazendo isso no Filho de Deus. Mas após a morte de Jesus e a ressurreição, e após a vinda do Espírito Santo, nós que conhecemos a palavra já sabemos. Por isso que o cristão é o único que pode crucificar Cristo duas vezes, Alessandro. Por quê? Duas vezes. Ele já foi crucificado uma vez. Só que quando eu conheço e eu peco, eu erro, eu estou crucificando ele de novo. Só que agora, não é que eu não sei o que eu faço, eu sei, porque eu já conheço a palavra. Olha o perigo, irmãos, de se tornar um cristão morto ou um cristão religioso. Por quê? O cristão religioso, ele acha que está fazendo tudo certo. Mas na hora que ele erra, se ele não se arrepende, o irmão Alex disse aqui, você tem que perdoar 7 vezes 7. 70 vezes 7, na verdade. Nem que você pecasse 1 minuto contra mim, todo minuto eu tenho que te perdoar, todo minuto. Não daria. E se eu não faço, não vou poder dizer esse argumento, pai, eu não sabia. Ele vai falar, não, aqueles que me chicotearam, aqueles que me colocaram na cruz, eles não sabiam o que faziam. Mas vocês tinham discernimento do Espírito Santo, a dispensação da graça. Vocês ouviram a palavra e creram, aceitaram, se converteram e aprenderam o que tinha que perdoar. Você não perdoou por vaidade, por orgulho, mas não usa esse argumento. E quando nós pecamos, todos nós pecamos, de maneira involuntária, aí Deus não leva em consideração, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração a ignorância, a falta de entendimento. Mas quando eu peco premeditadamente, eu estou crucificando Cristo de novo, porque eu faço parte daqueles que um dia ouviu a palavra e se arrependeu. Por isso, como cristão, irmãos, a gente deve fugir do pecado e andar na luz. O Alex até disse lá no rapaz do YouTube que é difícil, né? É difícil, não é difícil, irmão. A Bíblia fala que Deus não dá nada negativo que a gente possa suportar. É mais perseguição, é mais, eu diria que é mais tentação. Amém? Nós somos mais tentados, sem dúvida. Mas em tudo nós somos o quê? Guardados, protegidos, porque nós temos o Senhor, amém? Então reflita sobre isso, irmãos, tá? Pregação de quarta passada, o Alex linkou aqui com a pregação de hoje, faz sentido. Semana passada foi sobre o inferno. Você tem que fazer de tudo para não ir para lá. De tudo para ir para lá. E hoje você aprendeu de tudo como não ir para lá também. Amém? Ou seja, perdoando, liberando perdão, e é aquele perdão, eu sempre digo que perdoar, Alex, não é amnésia, né? Perdoar é não sofrer. Eu não vou esquecer, porque eu tenho memória, que assim, um dia o irmão me acertou, eu vou lembrar que o irmão já me acertou um dia, mas eu vou ter tanto amor de Deus em mim, que não vai doer. Aquele irmão eu quero do meu lado, eu quero ele lá no céu, quero o bem dele, que a vida dele seja próxima, seja abençoada. Porque tem gente que fala assim também, você viu que você é fulano? Um dia levantou a mão para mim, agora está lá na cama. Cuidado, Deus não é vingativo, Deus é amor, amém? Então nós temos que confiar em Deus, tá bom, querido? Então que Deus abençoe, fale mais do teu coração, o Espírito Santo com essa palavra, e é isso mesmo, irmão. Praticar a palavra de Deus é um exercício, ser cristão é um exercício de abandonar a vontade da carne. A nossa carne tem uma vontade de cama, uma vontade de comer, uma vontade de descansar, mas o nosso Espírito milita contra a carne, porque a gente tem a vida e a vida do Senhor, amém? Queridos? Então que o Espírito Santo continue falando no teu coração. E se você tem dificuldade de perdoar alguém, ora a Deus, Senhor, me dá capacidade, Senhor, me ajuda nessa minha fraqueza, porque é uma fraqueza, irmãos. Quando nós não conseguimos praticar aquilo que é espiritual, é uma fraqueza. E às vezes é uma fraqueza do nosso emocional. É que o irmão Alex falou, se expor, né? Porque imagine Jesus ser humilhado perante todo mundo, irmãos, e pedir para que o Pai o perdoasse. Às vezes, irmãos, nós aceitamos. Eu ouvi um livro uma vez e tem a ver que uma pessoa difamou um pastor, isso é real, uma cidade no Paraná.
difamou, acabou com o casamento dele, acabou com a vida dele, irmão. A difamação. E depois, anos depois, essa pessoa se arrepende. Você entendeu? E essa pessoa, ela vai até ele, pede perdão. E ele usou um exemplo, assim, que é pesado. Ele falou assim: olha, sobe no alto do prédio, pega o travesseiro desses penas, sabe esse travesseiro que tem pena dentro? Só joga lá de cima, sacode tudo. Depois você desce, sai catando um grupo de volta e traz aqui que a gente conversa. Ele quis dizer: ó, o estrago que você fez nunca mais vai ter jeito de consertar na minha vida. Porque, tá? Irmãos, não existe esse tipo. Deus não trabalha com essa analogia. Por mais que o pastor usou esse exemplo, eu entendi a dor dele. O prejuízo que ele teve nunca mais vai ser reparado pelo erro daquela pessoa. Mas o perdão é isso mesmo, não é reparar o erro. O perdão é você conviver, suportar e agora não sofrer com o mal que te fizeram. Essa é a questão. E aí, irmãos, é onde tem que entrar Cristo. Se nós formos agir com o perdão de maneira humana, a gente vai querer que seja igual. Fala, não, na mesma medida então que você machucou, agora você vai também reparar o erro. Não tem como. O pedido de perdão é o seguinte: perdi. Aí quem aceita, perdeu também. Eu estou perdendo a minha vaidade, me humilhando, pedindo perdão, e a pessoa que perdeu, perde também. Agora todos ganham, irmãos. Quando acontece isso, todos ganham. Quem era orgulhoso, perdeu o orgulho. Quem machucou, reconheceu, perdeu também esse orgulho de ir lá reconhecer. E todos ganham, porque Deus fala: foi por isso que meu filho morreu, para que assim como eu perdoo vocês, vocês também sejam perdoados. Então, queridos, é isso, sabe? É um remédio forte. Perdão, eu diria que é um remédio amargo. Remédio forte, não é qualquer um, não. Tem gente que não aguenta. Lá em casa, esse dia eu comprei lá um compra diabetes, um chá. Irmão, eu falo para você, pensa no chá ruim. Eu vou morrer de diabetes, não mais serei, não. Então eu não quero. Mas ele resolve. O perdão é um remédio amargo. O perdão é remédio, sabe? Que não Alex falou uma mensagem, nem flores. O perdão ele tem espinho. Aquele boldo, né? O boldo do Chile, que é amargo. É que nem boldo, é amargo. Mas eu digo uma coisa para você: Cristo faz o remédio amargo ficar doce. Então, em Cristo, irmãos, vida de sério. Em Cristo nós temos a vitória. Amém? Claro, eu sei que é difícil. É difícil mesmo. O Alex disse uma grande verdade. Assim, mas como o Doni pregou semana passada, é melhor o remédio amargo ir para o céu do que o remédio doce ir para o inferno. Foge do inferno, irmão. O inferno está aqui pertinho, beirando a gente. Amém?